O Castelo Azul. Conheça Valance Sterling. Aos 29 anos, Valance leva uma vida sem cor e alegria. Ela nunca foi amada ou respeitada. Imagine uma existência onde você se sente invisível, onde cada dia é uma repetição do anterior, sob o peso de regras rígidas e julgamentos constantes. Valance vive presa em uma casa sufocante, sob o domínio de sua mãe controladora e uma família conservadora. Submissa, sem voz, com a autoestima em frangalhos, ela aceita as regras impostas. Sua vida inteira foi pautada pelo medo constante do "o que vão pensar". Ela se sente pequena, insignificante no mundo. Mas, apesar da resignação aparente, algo dentro de Valance anseia por mais. Uma faísca de um desejo de liberdade, de uma vida plena, ainda resiste em seu interior. Este é o começo da jornada de Valance, de uma vida reprimida ao despertar de uma existência que ela sequer ousa imaginar. Para Valance Sterling, aos 29 anos, a vida em Deerwood, Canadá, era uma monotonia cinzenta e sufocante. Ninguém jamais a amou ou respeitou verdadeiramente. Presa sob o jugo de uma família conservadora e implacável, sua existência era regida por um emaranhado de regras inflexíveis, julgamentos severos e tradições arcaicas. Em seu lar, Valance se sentia invisível. Suas opiniões eram constantemente ignoradas, tratadas como irrelevantes. As comparações com suas primas, sempre mais elegantes e admiradas, eram uma constante lembrança de sua própria insignificância. Até mesmo seu aniversário passava despercebido ou se tornava motivo de escárnio. As humilhações eram diárias. Piadas sobre sua aparência, como a observação constante sobre a cor de seu único vestido festivo, um snob marrom acinzentado dado pela tia Isabel, que decretou que cores nunca lhe cairiam bem. Valance usava sempre as mesmas roupas modestas, enquanto sonhava com os vestidos de seda e renda de sua prima Olive. Até mesmo o apelido infantil que detestava, Doss, era usado pela família, reforçando sua sensação de ser diminuída. Presa em uma rotina repetitiva, Valance não tinha vida social. Nunca sequer andara de carro, um símbolo de status em sua pequena comunidade. Cada interação familiar era permeada pela preocupação obsessiva com as aparências e com o que os outros iriam pensar. O medo de desapontar ou ofender, especialmente o rico e excêntrico tio Benjamin, a mantinha refém de sorrisos forçados e paciência exaustiva diante de suas provocações. Em meio a essa existência desprovida de alegria e liberdade, Valance encontrava um único refúgio: seu mundo interior, seu imaginário. Mas mesmo essa faísca de esperança mal conseguia dissipar a profunda sensação de ser indesejada, desfavorecida e completamente só. Aos 29 anos, Valance Sterling sentia que sua vida, tanto a lembrada quanto a imaginada, era irremediavelmente problemática. Mas havia um lugar onde Valance Sterling podia escapar da sua realidade sombria. Um refúgio secreto, tecido pelos fios da sua imaginação. Ela o chamava de Castelo Azul. Dentro das muralhas azuis, tudo era maravilhoso e belo. Joias dignas de rainhas, vestes de luar e fogo, leitos de rosas e ouro, longos lances de degraus de mármore, adornados com grandes urnas brancas e donzelas esguias, envoltas em névoa. Pátios com colunas de mármore, onde fontes cintilavam e rouxinóis cantavam entre as murtas. Salões de espelhos que refletiam apenas cavaleiros belos e mulheres encantadoras. E Valance, a mais bela de todas, por cujo olhar homens dariam a vida. Era a representação da sua verdadeira alma, que ainda resistia sob o peso da realidade. Assim como todos têm o seu próprio refúgio interior, o seu próprio castelo azul,
Valance encontrava neste lugar a paz que o mundo real lhe negava. No meio da atmosfera opressiva do lar dos Sterling, durante um dos seus costumeiros jantares familiares, um nome surge na conversa. Um nome que evoca na família fervoroso desprezo: Barney Snaith. Para os Sterling, Barney Snaith é a epítome do indesejável. Um criminoso, um bêbado, um vadio, um fugitivo. As palavras ecoam pela sala de jantar, carregadas de julgamento e convicção de sua má índole. Mas para Valance, que até então desconhece o homem por trás da difamação, essas descrições despertam uma curiosidade inexplicável. Em um mundo onde todos ao seu redor representam a rigidez das convenções e a sufocante pressão social, Barney Snaith surge como um símbolo de algo completamente diferente. Ele representa o oposto de tudo que a oprime. Mesmo sem nunca o ter encontrado, Valance sente que Barney Snaith é um indivíduo que não pode ser ignorado. Em sua mente, ele começa a tomar forma como alguém que quebra as regras sem pedir desculpas, alguém que vive à margem das normas impostas pela sociedade dos Sterling. Essa figura marginalizada planta em Valance a semente de uma admiração secreta, um vislumbre de uma vida que ousa desafiar as correntes da conformidade. Se o mundo de Valance já era um fardo pesado, o destino reservava-lhe um golpe ainda mais cruel. Em meio à rotina de humilhações e invisibilidade, seu corpo começou a manifestar sinais de um sofrimento interno. Fortes dores no peito se tornaram uma ocorrência frequente. Uma pontada lancinante, um aperto sufocante que a lembrava da própria fragilidade. Ignorando inicialmente os sintomas, Valance finalmente decide procurar ajuda médica. A consulta com um médico desconhecido traz uma notícia devastadora. O diagnóstico é implacável, uma doença cardíaca fatal. Restaria a Valance, no máximo, 1 ano de vida. Para Valance, essa notícia é o colapso silencioso do pouco que restava de sua estabilidade. A fragilidade de sua existência, antes apenas emocional, torna-se agora física e iminente. A perspectiva de ter tão pouco tempo, após uma vida inteira sem ter realmente vivido, mergulha-a em uma lucidez dolorosa. O mundo problemático de Valance atinge seu ponto mais baixo, confrontando-a com a finitude da vida e a urgência de encontrar algum significado em seus dias restantes. Deitada na cama, com a notícia devastadora ecoando em seus ouvidos, Valance é invadida por uma lucidez dolorosa. A constatação brutal de que a morte se aproxima em um prazo tão curto a confronta com a futilidade de sua existência até então. Por toda a sua vida, Valance viveu sob o peso do medo. Medo de desagradar a família, medo do julgamento alheio, medo de ser inadequada. Cada decisão, cada palavra, cada pensamento foram filtrados pelo prisma do "o que vão pensar". Mas agora, confrontada com a brevidade implacável do tempo que lhe resta, uma nova e audaciosa ideia começa a germinar em sua mente. E se, pela primeira vez, ela ousasse ser ela mesma? E se ela abandonasse as correntes sufocantes da convenção e da submissão? A ideia de liberdade se torna incrivelmente tentadora. Uma liberdade nunca antes experimentada, impensável até então. A perspectiva de se desvencilhar das expectativas alheias e viver seus últimos dias de acordo com seus próprios desejos acende uma faísca de esperança em meio ao desespero. Pela primeira vez em sua vida, Valance Sterling vislumbra a possibilidade de uma aventura, não no seu mundo onírico, mas na sua própria existência. Um chamado silencioso para romper as correntes e, finalmente, viver. Valance percebeu que a sua vida, até então definida pelas expectativas dos outros, estava chegando ao fim sem que ela sequer tivesse tentado ser ela mesma.
E naquele momento de clareza sombria, uma coragem desesperada nasceu. Ela decidiu que viveria o tempo que lhe restava como se tivesse nascido naquele instante, livre das correntes do passado e das expectativas alheias. Um encontro consigo mesma, confrontada pela inevitabilidade do fim. A decisão estava tomada. Valance não seria mais a sombra silenciosa que sua família esperava. A urgência do tempo, ironicamente, lhe concedeu uma liberdade inédita. Era hora de atravessar o limiar da sua antiga existência e confrontar o mundo que a oprimia. No habitual cenário do café da manhã, onde cada interação era carregada de julgamentos silenciosos e expectativas sufocantes, Valance começou a agir de forma inesperada. Suas palavras eram simples, mas carregadas de uma nova convicção. Ela expressava suas necessidades, suas opiniões, sem pedir permissão ou se preocupar com a desaprovação. Era uma pequena revolução silenciosa acontecendo naquela sala de jantar. Mesmo as provocações de seu Uncle Benjamin, com suas charadas de duplo sentido sobre casamento, não tiveram o efeito esperado. Valance, antes constrangida e submissa, agora respondia com um sarcasmo sutil, ou simplesmente ignorava as insinuações, deixando o tio perplexo. O mundo ao seu redor não havia mudado, mas Valance, sim. A travessia do primeiro limiar não foi marcada por um evento grandioso, mas por uma série de pequenas escolhas corajosas que a libertavam do peso da sua antiga identidade. Ela estava, finalmente, começando a viver, mesmo diante da sombra iminente da morte. Sua decisão radical de desafiar as convenções sociais não passa despercebida. O olhar da comunidade, acostumada à sua submissão, agora é de julgamento e curiosidade. Valance se torna o centro das fofocas, e o escândalo de suas ações começa a se espalhar. Em meio à sua liberdade, Valance encontra um aliado improvável em Barney Snaith. Desprezado pela sociedade e rotulado como um pária, Barney a trata com uma simplicidade e humanidade que ela nunca experimentou antes. Barney não a julga, ele a vê como ela é, e essa aceitação se torna um porto seguro para Valance. Em sua companhia, ela se sente pela primeira vez verdadeiramente viva. Valance sentia o peso da sua decisão. A urgência do tempo, que paradoxalmente a libertara, agora a impulsionava a tomar medidas drásticas. Em sua mente, a vida que lhe restava deveria ser vivida intensamente, ao lado daquele homem que a via de forma diferente. Rompendo com todas as convenções e com o medo do julgamento, Valance decide dar um passo impensável para uma mulher na sua posição. Barney, há algo que preciso lhe perguntar. Sim, senhorita Valance. Eu sei que isso pode soar estranho, talvez até ultrajante, mas considerando a minha situação. Valance hesita por um instante, reunindo coragem para proferir as palavras que mudariam o curso de sua vida. Ela se lembra da carta do Dr. Trent, da sentença silenciosa que a impulsionara à liberdade. Eu gostaria de saber se você se casaria comigo? O silêncio que se segue parece eterno. Barney Snaith, o homem desprezado pela sociedade, é pego de surpresa pela proposta inesperada de Valance. Ora. Eu sabia que a sorte estava só esperando a esquina para mim. Todos os sinais apontavam para isso hoje. Espere, eu estou falando sério. Mas preciso recuperar o fôlego depois dessa pergunta. Claro que, com a minha educação, eu sei perfeitamente bem que esta é uma das coisas que uma dama não deve fazer. Mas Valance revela então a razão por trás de sua proposta ousada,
a verdade sombria que a libertara do medo de viver. A verdade é esta. Ao ler as palavras do médico, Barney entende a motivação por trás da proposta de Valance, o diagnóstico de que lhe restava pouco tempo de vida. Intrigado pela ousadia de Valance e talvez movido por uma inesperada afeição, Barney toma uma decisão que mudará para sempre a vida de ambos. Bem, então vamos nos casar. Após a ousada proposta e a surpreendente aceitação, para Valance não havia mais volta. A decisão estava tomada, o pacto selado. Agora era hora de deixar para trás o mundo conhecido, as paredes sufocantes da casa dos Sterling e aventurar-se no desconhecido ao lado de Barney Snaith. A sua partida não seria silenciosa. Anos de submissão e discrição estavam a ser trocados por uma ação impensável, um desafio direto às convenções que sempre a aprisionaram. Dawes, o que você está fazendo com essa mala? Onde você pensa que vai? Eu estou indo embora. Vou viver a minha vida. Mas... e nós, Dawes? E a família? O que as pessoas vão pensar? Com o coração, talvez apertado pela mistura de libertação e incerteza, Valance cruza o limiar. Deixa para trás o mundo comum e opressor que a definira durante tanto tempo, em direção a um futuro desconhecido, mas que agora lhe parecia cheio de possibilidades ao lado de Barney. A sua partida não era apenas física, mas um símbolo do seu renascimento, do abandono do seu velho eu e da sua entrada num mundo novo, onde a liberdade, mesmo que conquistada sob a sombra da brevidade da vida, seria a sua bússola. Após deixar para trás a casa opressiva dos Sterling, Valance aguardava. No turbilhão de sua decisão impulsiva e da chocante proposta, pairava agora uma dúvida persistente. Barney Snaith realmente apareceria? Teria ele reconsiderado aquela proposta tão repentina e atípica? A coragem que a impulsionara a desafiar sua família e a propor casamento a um homem mal visto pela sociedade começava a vacilar sob o peso da incerteza. O medo de ser rejeitada, de ter se precipitado numa fantasia, assombrava seus pensamentos. Um som familiar quebra o silêncio da sua espera. Um ruído inconfundível que traz consigo uma ponta de esperança. Seria ele? Barney aparece. Seus olhos encontram os de Valance. Há uma interrogação silenciosa no ar. Ele ainda estaria disposto a aceitá-la? Sim, ainda quero. Vamos nessa. Não temos tempo a perder. Barney possuía uma ilha singular no coração do lago Mistawis. Ao chegarem, envolta numa névoa lilás e diáfana, Valance avistou muitos pinheiros enormes que pareciam unir-se sobre a pequena cabana. Para Valance, aquele lugar irradiava uma aura de mistério e encantamento, um reino à parte do mundo comum. Barney descreveu-o como o lugar mais alegre do mundo. Admirando toda aquela beleza encantadora, Valance logo reconheceu aquele lugar. É o meu castelo azul. A vida na ilha era simples, mas profundamente gratificante. Os dias eram preenchidos pela exploração da natureza exuberante, pelos passeios de canoa nas águas cintilantes e pela descoberta de recantos isolados, onde a beleza selvagem se revelava em cada detalhe. Os gatos, Bongo e Banjo, eram seus companheiros constantes, dividindo o aconchego da pequena casa e as aventuras pela ilha. Valance descobriu um prazer inesperado na simplicidade da vida ao lado de Barney. À noite, o calor da lareira criava uma atmosfera de paz e intimidade. As conversas eram livres e descontraídas, repletas de humor e cumplicidade. Valance, que antes se sentia invisível, agora era ouvida e valorizada. O silêncio da ilha era uma melodia para a sua alma, contrastando com o ruído incessante das críticas e regras do seu passado. A natureza, com a sua beleza selvagem e intocada, acalmava o seu espírito
e a fazia sentir-se parte de algo maior. Naquele mundo paradisíaco, Valance Sterling, a mulher que nunca fora amada ou respeitada, finalmente encontrou a paz, a liberdade e, acima de tudo, o amor pela vida. A paz e a felicidade que Valance encontrara na ilha de Barney pareciam um sonho distante do seu passado opressivo. No entanto, o mundo exterior, com as suas opiniões e julgamentos, não tardaria a encontrar o caminho até ao seu refúgio. Bom dia, Sra. Snaith. Ouvi dizer que a sua família... Bem, não está muito contente com a sua partida. Dizem por Deerwood que para eles a senhora morreu, que é uma vergonha para a família. A sua tia... a Sra. Frederick, não é? Dizem que ela até parou de ir à igreja de tanta vergonha do que as pessoas iriam falar. Mas, para Valance, as opiniões da sua família eram agora como o murmúrio distante de uma tempestade que ela deixara para trás. O seu foco estava no presente e no futuro, que construía ao lado de Barney, no seu mundo paradisíaco. Os dias na ilha escoavam-se num ritmo sereno e encantador. Longe dos olhares curiosos e dos julgamentos do mundo exterior, o paraíso de Valance florescia a cada dia. A beleza selvagem da natureza, a companhia constante de Barney e dos seus adoráveis gatos enchiam a sua vida de uma alegria simples, mas profunda. O amor entre Valance e Barney crescia silenciosamente, nutrido pela autenticidade e pela liberdade que encontravam um no outro. As conversas eram leves e significativas, os silêncios confortáveis, e a presença um do outro era um porto seguro contra as tempestades do passado. E então, num dia como outro qualquer, mas que para Valance era especial, o seu aniversário. Barney tinha uma surpresa para ela. Valance, tenho algo para você. Um delicado colar de pérolas. Um presente inesperado que tocou o coração de Valance de uma forma profunda. Barney é lindo. Valance contemplou as pérolas, imaginando o quanto Barney teria gasto para lhe oferecer um presente tão bonito. Na sua mente, talvez uns $15, uma quantia considerável para os seus padrões. Ela não fazia ideia do verdadeiro valor daquele presente. Um símbolo do crescente amor e da generosidade de Barney. Naquele momento, usando as pérolas que Barney lhe dera, Valance sentiu-se querida de uma maneira que nunca imaginou ser possível. Naquele paraíso isolado, o seu coração, outrora solitário e oprimido, finalmente encontrava calor e pertença. Aquele colar singelo representava mais do que um presente. Era a prova tangível de um amor que transformava o seu mundo, tornando o seu castelo azul uma realidade cada vez mais doce e segura. Os meses que se seguiram à mudança para a ilha de Barney trouxeram a Valance uma paz e uma felicidade que ela nunca imaginou possíveis. Livre do peso da sua antiga vida, ela finalmente se sentia em casa, amada e aceita por quem era. O castelo azul dos seus sonhos tornara-se uma realidade tangível. Contudo, apesar da alegria constante, uma pequena dúvida começou a surgir no coração de Valance. Os meses passavam e a doença que o médico lhe diagnosticara não dava sinais de a debilitar. Ela sentia-se forte e saudável, desfrutando de uma vitalidade que julgava perdida para sempre. Uma conversa com Barney sobre o futuro, sobre os seus planos e sonhos a longo prazo, despertou em Valance uma crescente inquietação. Seria justo construir uma nova vida sob um falso pretexto? Teria ela enganado Barney, levando-o a casar-se com ela por pena de uma morte iminente? Barney, há algo que tenho pensado sobre a minha saúde. Aconteceu alguma coisa, Valance? Não está se sentindo bem? Não, pelo contrário. Sinto-me bem demais.
Lembro-me do que o doutor Trent disse, mas já passaram tantos meses. Preciso ir a Deerwood, Barney. Preciso falar com o doutor Trent novamente. Movida por uma necessidade de verdade e atormentada pela culpa, Valance tomou uma decisão difícil. Ela precisava voltar a Deerwood, procurar o Dr. Trent e confirmar o seu estado de saúde. Ela não podia viver sob esta nuvem de incerteza, sentindo que a sua felicidade se baseava numa possível ilusão. O reencontro com o médico trouxe uma revelação chocante. Houvera um erro, uma troca de cartas. O diagnóstico fatal não era o seu. Valance estava saudável. A notícia, que em outras circunstâncias seria motivo de celebração, caiu sobre Valance como um raio. Ela não estava prestes a morrer. Isso significava que o seu casamento com Barney, a sua fuga para a liberdade, tudo se baseara numa informação errada. A culpa consumiu-na ao perceber o que ela considerava ter sido um engano terrível para com Barney. Eu enganei-o. Ele casou-se comigo por pena. O paraíso recém-descoberto na ilha de Barney era agora assombrado por este novo conflito interno. Como ela poderia viver com Barney, sabendo que o seu casamento se iniciara sob uma falsa premissa? O medo de o ter enganado e a incerteza sobre os seus verdadeiros sentimentos lançavam uma sombra escura sobre a sua felicidade, marcando o início de uma nova e dolorosa provação. A descoberta de que não estava doente e que, porventura, induzira Barney a casar-se consigo por compaixão, mergulhou Valance numa profunda angústia. O paraíso que encontrara parecia agora construído sobre uma base instável, e o medo de ter enganado Barney e de o estar a prender a uma vida que ele não desejaria consumia-a. De repente, a tranquilidade da ilha é quebrada pela chegada inesperada de um visitante. Boa tarde. A senhora deve ser a Valance. O pai de Barney, que descobrira o paradeiro do filho através da compra do caro colar de pérolas e da movimentação bancária invulgar, estava ali. A sua reação ao conhecer Valance foi inesperada e acolhedora. Fico muito feliz em conhecê-la, minha nora. O Barney não me via há vários anos. E posso dizer, olhando para si, que ele não se casou por interesse. Um belo colar. O Barney tem bom gosto. Ele escolheu-o na Ainsley's, em Toronto. Um presente e tanto, custou $15.000. As palavras do doutor Redfern atingiram Valance como um raio. $15.000. O colar que ela pensava valer apenas $15 era, na verdade, uma fortuna. E então, a maior revelação de todas. O meu filho, Bernard Redfern, é um homem rico, herdeiro de uma grande fortuna. Ele saiu de casa quando se apaixonou por uma jovem na faculdade, mas ela casou com outro, e agora ela infelizmente ficou viúva. Valance estava em choque. Barney, o seu Barney da ilha, o homem que ela pensava ser um recluso com um passado misterioso, era, na verdade, Bernard Redfern, um milionário. Tudo o que ela julgava saber sobre ele era posto em prova. Ele sempre foi um rapaz teimoso, fazia o que queria. Eu só quero que ele seja feliz. E parece que ele encontrou a felicidade aqui com você. As revelações do pai de Barney abalaram o mundo de Valance até ao seu âmago. Descobrir que Barney, o seu amado companheiro da ilha, era na verdade o milionário Bernard Redfern e que um antigo amor ainda poderia assombrar o seu passado, lançou uma sombra profunda sobre a sua felicidade recém-descoberta. A ideia de que Barney poderia ainda amar outra mulher e que agora estava viúva e que o seu casamento poderia ter sido motivado pela pena da sua suposta doença, tornou-se uma dor insuportável para Valance. Sentia-se indigna da sua riqueza, do seu passado e, acima de tudo, do seu possível amor. Ele merece ser feliz. De verdade.
Eu não posso prendê-lo a uma vida baseada numa mentira ou numa ilusão. No seu coração perturbado, Valance acreditava que a única saída era libertar Barney. Ela não podia viver com a dúvida de que ele ansiava por outra vida, por outro amor. Com um nó na garganta, tomou uma decisão dolorosa: partir. Numa carta breve e pungente, Valance tentou explicar a sua partida. Deixou também o colar de pérolas, um presente tão valioso que agora parecia um símbolo da distância entre eles. Com o coração pesado, Valance deixou para trás o paraíso que tanto amava, o Castelo Azul, que finalmente encontrara. Acreditava que estava a fazer o certo, libertando Barney para que ele pudesse regressar à sua verdadeira vida, talvez ao lado do seu antigo amor. A viagem de volta para Deerwood foi solitária e melancólica. Valance sentia-se como se estivesse a regressar a uma prisão, mas acreditava que era o preço a pagar pela sua desonestidade inicial e pela felicidade fugaz que experimentara. O caminho de volta para a desgraça, como ela o via, era o único caminho que lhe restava. Valance! Meu Deus, o que aconteceu? Onde esteve? Voltei, mãe. O Dr. Trent cometeu um erro. Eu não estou morrendo. Valance tentou explicar a confusão com o diagnóstico médico, a sua decisão impulsiva de se casar com Barney e a sua crença de que o tinha enganado. As palavras saíam embaraçadas, carregadas de remorso. Bem, querida. Vamos conversar sobre isso mais tarde. Vejo que ainda não entendemos tudo. Como a prima Stickles diz, devia ter confiado em nós antes. De volta ao seu antigo quarto, Valance sentiu o peso da velha rotina e das expectativas familiares a recaírem sobre ela. A liberdade que provara na ilha parecia agora uma memória distante, quase um sonho. Ao subir as escadas, Valance sentiu o regresso da velha prisão emocional. A breve liberdade que experimentara parecia agora perdida, e o remorso por ter deixado Barney consumia-a. O caminho de volta ao mundo comum significava também o regresso à sua antiga vida de repressão e infelicidade. Ela tentou encontrar consolo, sonhando novamente com o Castelo Azul, mas agora o sonho parecia distante, toldado pela dor do arrependimento. Valance ouve um barulho na rua e desce para ver o que está acontecendo. A Sra. Frederick e a primeira Stickles estão na varanda da sua casa em Deerwood, observando algo com choque e indignação. Era Barney que chega no seu carro. Ele fala com Valance com um sorriso nos lábios. Se quiser dar uma volta até ao porto, pode saltar para dentro. Vou para lá. Quer ir comigo? Os seus olhos brilhavam e havia um toque de desafio na sua voz. Valance, que não escondia de si mesma que iria para qualquer lugar com ele, saltou para dentro, sem mais cerimônias. Eles passaram a toda a velocidade por Deerwood. Eles foram ao cinema. Valance nunca tinha ido ao cinema. E depois, sentindo uma fome agradável, foram comer frango frito, inacreditavelmente delicioso, no restaurante chinês. Acho que agora não precisa mais haver segredos entre nós. Já lhe contei alguma vez toda a história dos boatos que corriam sobre mim? Sabe a história de eu ser um assaltante e tudo mais? Talvez eu próprio tenha ajudado a espalhar essa fama, inventando histórias para esse povo fofoqueiro. Lembro do seu quarto do Barba Azul, que nós havíamos combinado de eu nunca entrar lá. E eu respondi: nem vou pensar nisso. Não me importa quantas esposas você tenha penduradas lá, contanto que elas estejam realmente mortas. Mortas como prego, hahaha. Valance, eu te amo. E quero saber se você quer voltar para a ilha comigo. Barney confessara o seu amor e convidara Valance
a regressar ao paraíso que tinham construído juntos. No entanto, o peso dos seus receios e a recente descoberta sobre a sua saúde abalaram a sua confiança. Anos de descrença e a sensação de não ser merecedora de felicidade ergueram uma barreira entre ela e a promessa de um futuro ao lado de Barney. Não posso. A recusa saiu quase como um sussurro, carregada de incredulidade. As palavras de Barney eram doces, mas a sombra da dúvida toldava a mente de Valance. Você não me ama, Barney. Você só sente pena. Eu o enganei. Pensei que ia morrer. Você foi bom para mim, porque achava que eu não tinha muito tempo. Agora tudo mudou. Você é livre para voltar para a sua vida, para... As palavras de Valance falharam, a emoção embargando a sua voz. Ela sentia-se presa entre o desejo de acreditar no amor de Barney e o medo de ser apenas um ato de caridade passageiro. Valance, olhe para mim. Você acha mesmo que todo este tempo, todos os momentos que passamos juntos, as nossas conversas, as nossas risadas, a nossa paz nesta ilha, tudo isso foi piedade? Você não percebe o que sinto por você? Você não sente o meu amor? A voz de Barney era um apelo sincero, cada palavra carregada de uma verdade inegável. Ele não estava a falar por obrigação ou pena. A sua paixão era palpável, visível nos seus olhos e no tom da sua voz. Eu amo você, Valance. Amo a sua força, a sua teimosia, a sua alegria, a sua verdade. Amo a mulher que você se tornou aqui, a mulher que sempre esteve aí dentro. Não me importo com o seu diagnóstico errado. Eu quero passar a minha vida com você, naquela ilha que é o nosso lar. No silêncio que se seguiu, a recusa final de Valance desmoronou. O calor do amor verdadeiro de Barney derreteu o gelo da sua insegurança. No seu coração, a chama da esperança reacendeu-se, mais forte do que nunca. Ela finalmente acreditou. O regresso de Valance trouxe consigo mais do que o seu mero aparecimento. A notícia da verdadeira identidade de Barney Snaith, agora Bernard Redfern, herdeiro de uma vasta fortuna, espalhou-se como um incêndio pela pequena Deerwood. E com essa notícia, uma metamorfose surpreendente começou a ocorrer no seio da família Sterling. Valance, querida, que bom que estás de volta. Estávamos tão preocupadas. Tens comido bem? Descansado? A frieza e as críticas constantes que outrora marcaram a relação desapareceram, substituídas por uma solicitude exagerada e artificial. Valance, minha querida sobrinha. Bernard é um rapaz esplêndido, um verdadeiro partido. Sempre soube que tinhas bom olho. As opiniões azedas e os julgamentos severos que a família sempre proferiu sobre Barney evaporaram-se como fumo, substituídos por elogios e uma súbita admiração pelo seu novo genro, Bernard Redfern. Valance, durante anos, se sentiu invisível e insignificante aos olhos da família, e agora era o centro das atenções, alvo de bajulação descarada e interesseira. E agora, apenas ria desse teatro. Depois da tempestade de revelações e reconciliações, Valance e Barney embarcaram numa nova aventura, a sua lua de mel. O mundo era agora o seu palco, e eles, os protagonistas dessa história de amor. Eles exploraram terras distantes, testemunharam maravilhas ancestrais e mergulharam em culturas diversas. Valance, que outrora se sentira presa numa pequena cidade, descobria a vastidão e a beleza do mundo ao lado do homem que a amava por quem ela realmente era. Mas apesar das maravilhas que descobriram, o seu coração ansiava pelo refúgio que haviam construído juntos. A ilha, o seu castelo azul, aguardava o seu regresso. Valance regressava transformada. A mulher tímida e reprimida dera lugar a uma pessoa radiante, confiante e livre.
Ela carregava consigo o tesouro da sua jornada, a liberdade de viver autenticamente, a verdade sobre si mesma e um amor genuíno. No seu castelo azul, Valance encontrara mais do que um refúgio. Encontrara a si mesma e o amor verdadeiro. E com esse tesouro, ela regressava ao seu mundo, não como a velha Dawes Sterling, mas como Valance Snaith Redfern, uma mulher renascida e finalmente completa. O Castelo Azul. História baseada no livro